Boa noite a todos. Eu me chamo Arthur Luiz Peixer, sou professor de História na Rede Municipal de Rio das Antas, também mestrando em História pela UDESC, do Prof. História, orientando o professor Rogério Rosa Rodrigues. Então, estou trabalhando com contestado já há um bom tempo. O trabalho que eu desenvolvo, já me apresentei para vocês, né? Tenho pós-graduação em Interdisciplinaridade de Práticas Pedagógicas, trabalhei já com inovação da educação nas instituições de ensino aqui de Caçador, que é onde eu resido, mas eu trabalho há 5 anos na Rede Municipal de Rio das Antas. Eu sou professor desde 2016, estou mesmo na educação básica desde 2017. Em 2016 eu tive experiência com o EJA, né? Então desde 2017 eu trabalho com ensino fundamental e médio, em sua maioria foi fundamental, porque em Rio das Antas eu trabalho na escola municipal e eu trabalho com ensino fundamental 2, sexto ao nono ano. Atualmente, por causa do mestrado, estou com a carga horária reduzida, trabalhando há 2 anos com oitavo e nono ano. E aí, nesse processo de construção, eu resolvi trazer, acho que o ponto principal para mim é onde reverbera o contestado ali em 2018. A Ellen tem parte nisso com o teatro dela, práticas que eu fui conhecendo com o tempo. A Semana do Contestado aqui de Caçador, que eu participei da organização, também fez parte disso. Foi ali que eu comecei a ter maior contato, conhecer muitas práticas, muitas atividades sociais que vem acontecendo aqui, mas o mais importante é que foi em Lebon Regis, trabalhando na escola Santa Terezinha, com os meus estudantes de ensino médio, principalmente com o terceiro ano do médio na época, eu fiz o meu primeiro curta. Então, desde 2019, eu tenho um projeto chamado Curtas Contestados, que começou, na verdade, o ponto inicial em 2018, na Semana do Contestado Lebon Regis, quando eu tive contato e produzi o primeiro curta, que é o Impactos do Contestado. E aí, em 2019, eu inicio, propriamente dito, o processo de produção de curtas, e não só de curtas, mas também produzo organizo com 2 colegas meus, o professor Leonardo de Arte e o professor Anderson de língua portuguesa. A gente desenvolve 2 livros, um de contos e um de cordéis, sobre a Guerra do Contestado também. A gente parte das viagens técnicas, né, visitas a Irani. No primeiro ano, lá em 2019, eu consegui ter contato dos meus alunos com o Congresso do Contestado, que estava acontecendo na época. Eu pude fazer algumas outras atividades extras, porque na época estava bastante efervescente, né, questões do contestado aqui na região, estavam começando a surgir um movimento que, infelizmente, a pandemia deu uma freada muito grande. E aí foram, então, até agora, produzidos 10 curtas e um clipe musical, então cerca de 11 produções audiovisuais lá no município com os meus estudantes, e as obras literárias Cordel Contestado e Contestando Contos, que eu vou falar logo mais. Esses são os 2 bonitos, né? Eu tô com eles aqui em mãos, bem bonitinhos. O Cordel Contestado foi publicado em 2021 e o Contestando Contos foi publicado em 2023. E eles estão disponíveis para download no blog, que eu tenho um blogzinho ali com algumas coisas sobre contestado e alguns textos e afins. Tá ali em senartur.blogspot.com. Você pode acessar, vai ter a página Obras Publicadas, você consegue baixar e ter maior contato, mas eu vou falar algumas coisas desses projetos que a gente fez também. Esses são alguns dos curtas que a gente produziu, os mais recentes. Esses 2 primeiros ali foram exibidos na Mostra Audiovisual Joaquim Venâncio, do Rio de Janeiro. Conforme eu produzo os curtas com os alunos, coloco em festivais de cinema. Contestado para mim, em 2022, recebeu uma menção honrosa do Festival de Cinema Estudantil de Alvorada, no Rio Grande do Sul, que a gente tem o troféuzinho bem bonitinho lá na Sala de História em Rio das Antas. E o Lamento Incontestável, que é o nosso clipe musical, que partiu de um projeto musical chamado Ritmo Contestado, onde eu participei fazendo a curadoria desse projeto, digamos assim, para fazer a parte teórica e ajudar a auxiliar o Ivan, que é o vocalista da banda, a fazer esse projeto. Ele compôs as músicas, fez um álbum de 6 músicas, todas falando de episódios da Guerra do Contestado, tá disponível no Spotify também, da banda Vilmen. Ele fez esse cartaz maravilhoso e ainda por cima eu consegui fazer um clipe musical de uma das faixas, que eu uso essas faixas nos filmes e, enfim, sempre exploro elas bastante e levo para a sala de aula também para apresentar para os meus alunos. Esses são outros 3 curtas: A Vingança de um Caboclo, A Carta Histórica e o Lenço Azul, são do ano passado, né? Foram lançados final de 2023, início de 2023, no caso, mas são de 2022. E agora, em agosto, a gente vai lançar os produzidos ano passado. Esses eu dei uma seguradinha, amassei um pouquinho e editei agora. Recebi a notícia hoje que os cartazes já estão prontos em formato de banner, também lá pela prefeitura. O pessoal da prefeitura foi bem parceiro comigo nesses últimos anos, me apoiando nesses projetos. Então vai sair o curta A Traição e o Quadro Perdido. São curtas que a gente explora bastante fantasia, principalmente no Quadro Perdido ali, onde tem viagem no tempo, tem
a exploração da imagem do monge, saiu até trailer agora recentemente também nas redes sociais, e esses curtas vão ser lançados então como parte do projeto Curtas Contestados. Então como que foi desenvolvido isso? Primeiro, com quem que eu desenvolvo? Com alunos do 9º ano do ensino fundamental. Esses estudantes, eles produzem um trabalho teórico comigo na sala de aula, então eu preparo materiais didáticos, eu vou pesquisar artigos, vou pesquisar textos, e o Tintim tá me ajudando muito, né? A Guerra do Contestado Tintim por Tintim é o meu material master para fazer esses materiais didáticos atualmente. Então eu preparo esses materiais, trabalho teoricamente com os alunos, exibo vídeos que eu tenho produzido também a partir do meu canal, eu levo documentários, levo imagens, e aí começam a surgir as discussões onde tem a realidade deles, onde eles sabem onde tem um pocinho, onde tem uma história, aí um sabe uma história do avô, aí começa a surgir tudo isso, e esse é o prêmio de você trabalhar no contestado, né? Você encontra essas narrativas aí dando sopa o tempo todo, né? A partir dessas narrativas que são discutidas teoricamente em sala de aula, e a partir do que eles apresentam, das histórias familiares, das práticas, das crenças, às vezes a crença no monge ou até os mais antigos contaram para eles, eles vão pegar isso tudo, vão levar lá na disciplina de língua portuguesa, o professor Anderson vai trabalhar com eles, então, o gênero conto, e a única regra é que esse conto tem que ser ambientado no contestado. A nossa ideia, inclusive, é pegar os contos dos últimos 3 anos que a gente tem guardado, fazer uma publicação ano que vem, um 3º livro, então, a partir dessas publicações dos alunos também. Eles usam a imaginação, os elementos culturais, sociais, históricos que eles pegam do contestado e aplicam na produção, no desenvolvimento desse projeto. E aí eles escrevem os textos deles na forma de sequência didática, né? Então, o professor Anderson vai, recebe, eu recebo, a gente corrige, devolve para os alunos, depois, no final, o professor Anderson seleciona alguns contos, e aí eu levo para a sala, leio para eles, e eles escolhem o qual desses contos eles transformam em filmes. Todos os anos é assim que eu faço o projeto Curtas Contestados, então os curtas são um exercício de imaginação ambientado na Guerra do Contestado, a partir das percepções que eles têm no ensino de história. O professor de arte, normalmente, o professor Leonardo, vai produzir, então, as artes que são feitas dentro do livro, parte das exposições, porque normalmente a gente expõe isso nas feiras escolares, ou quando a gente vai produzir para fora, então a gente sempre tem alguma produção artística que norteia esse projeto. Ano passado, por exemplo, ele fez recriações das ilustrações do Assis e coloriu elas em tamanho de cartolina e tudo mais, e eu tenho guardadinho lá, ainda quero fazer uma coisa bem legal com eles, estão bonitinhos lá, e vão ser utilizados também futuramente. Então o que é esse processo, né? É uma reflexão crítica, onde eu levo não só a produção dos contos, como eu pego também e levo práticas de cinema. Os alunos então aprendem um pouquinho de noção de plano de câmera, de ângulo, e aí eu transformo a sala numa produção audiovisual. Os alunos escrevem, mexem com a claquete, pegam as câmeras, pegam os celulares, tiram fotos, imagens, eu guardo tudo isso, depois eu monto making off, eu monto filme, cada ano que passa a gente vai pegando mais prática, vai melhorando essas práticas, eu vou teorizando e pensando sobre elas e refletindo sobre elas, mas principalmente a gente dialoga um contestado do local para o global. A gente está partindo da realidade deles lá na cidade de Rio das Antas e da região que a gente vive para entender como que se desenvolveu, por exemplo, o Brasil republicano naquele período. Como que a gente vai analisar esse processo a partir da realidade deles e não o contrário. A gente inverte, né, a lógica. A lógica normalmente vem daqui para cá e, na verdade, a gente pega e parte daqui e vai para cima, entendendo a Guerra do Contestado como um conflito camponês da América Latina, entendendo o movimento sociocultural e religioso também. Tudo isso se torna mais significativo porque nesse processo a gente tem a história pública. A gente não está só desenvolvendo práticas pedagógicas e desenvolvendo análises com os estudantes, como também a gente está produzindo dentro desse processo uma divulgação cultural e de conhecimento, partindo da escola pública, partindo dos alunos, que não estão ali no papel somente passivo de aprender, mas também dialogar, de apresentar as próprias percepções sobre aquilo e fazer aquilo sair da escola, levar para a comunidade, levar para a sociedade. Isso está tendo efeitos. Nos últimos 5 anos a gente tem dialogado mais sobre o contestado, o poder público tem apoiado, a prefeitura apoia a gente em vários sentidos, os projetos, não tenho o que falar, não recebo um não para fazer as coisas, então quando a gente faz as coisas lá a gente tem bastante apoio, a gente tem apoio com alguns materiais,
muito embora a gente não gaste um centavo para fazer os filmes, porque os figurinos são eles que arrumam, e normalmente sempre no final do ano eles esquecem um monte de roupa, então já tem vários figurinos lá guardados, tem chapéu, tem um monte de coisas. As câmeras eles que usam, eu uso a câmera da escola, eu comprei uma câmera para mim, eu investi o dinheiro do meu bolso, mesmo sem isso eu conseguiria fazer tranquilamente. O único gasto que eu tive mesmo foi com o software de edição, que eu não uso só para isso também. Várias coisas que vão surgindo. E aí, a partir dessa divulgação de conhecimento escolar com o guarda-chuva da história pública, a gente pensa a ficção como um paralelo. Constrói elementos que permitem conhecer e entender a percepção de aprendizagem a partir da imaginação deles. Tudo isso é uma continuidade do trabalho. São próximos projetos que podem surgir, melhoras, quem sabe fazer a partir de um edital de cultura, e que isso sirva também para pensar que professores podem produzir curtas, podem produzir atividades. Não precisa ser da mesma forma, não precisa ser igual eu faço, mas com nada a gente consegue. Muito embora a gente saiba que a gente está precarizado quanto trabalhador, e muitas vezes a gente faz 1000 coisas a mais do que a gente tem que fazer, se a gente não fizer isso, muitas vezes não tem sentido a nossa prática. E aí isso acaba se tornando também uma faca de dois gumes, né? A gente vai ficar, então, inerte, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ali está um processo de precarização, muitas vezes, do nosso trabalho. Eu acho que é importante a gente pensar que nós somos agentes sociais, a gente tem uma prática que pode englobar e pode dialogar com a sociedade de uma forma interessante. A linguagem que a gente escolhe, partindo dos curtas, partindo da arte, partindo do teatro, partindo dos documentários, são linguagens populares, ou seja, a gente consegue dialogar com todos os públicos, que é basicamente a essência desse processo de história pública que a gente constrói. É produzir coletivamente. Eu não estou produzindo sozinho, mas a gente puxa a bagunça também. A gente vai lá, vai correr atrás. Então é importante que todas essas atividades, não só esse tipo de coisa, sejam publicizadas. Se tornem também um leque de coisas, de possibilidades para a gente contribuir para o desenvolvimento de produções acerca do movimento do contestado. Quanto à pergunta, né, o que fazer em relação aos que seria fatos errados, né, anacrônicos, cara, eu deixo. E eu acho que essa é a parte mais maneira do processo, porque porque o legal não é que eles façam alguma coisa que se encaixe diretamente. A proposta é essa. Mas quando eles inventam outra coisa, teve um dos curtas que eu gravei que na época me incomodou, mas depois eu falei, cara, não foi algo que foi um curta que eu gravei em 2021, final de 2021, que eles criaram um cara chamado Godofredo, que era tipo uma figura messiânica, um monge, assim, que foi para um povoado. Então era baseado naquilo, mas não era algo que era factual, digamos assim. Então o que acontece? Essa liberdade permite que eu identifique, não que ele aprendeu diretamente, porque eu não sinto a necessidade que ele se aproprie e saiba todos os fatos, tintim por tintim, que ele saiba tudo assim, sequencial. Não é esse o objetivo. O objetivo é que ele se aproprie daquela ideia do que é um caboclo, do que é uma vivência, uma experiência. Então, independente se é anacrônico, se não tem problema. Porque eu dou essa liberdade para eles criarem os personagens. Às vezes, nos traços que eles constroem dos personagens, eu consigo fazer isso. Ano passado, por exemplo, eu fiz uma experiência bem despretensiosa. Final do ano, eu peguei e trabalhei o texto da Viviane Poyer sobre o Fabrício Vieira, né? E eu fui trabalhar sobre os degolados do Iguaçu ali e tal. E aí eu fiz uma proposta. Pensei, vamos olhar até agora que a gente estudou da Guerra do Contestado. Eu quero que vocês peguem e criem personagens que estão escrevendo cartas e mandando para algum lugar a partir da guerra. Tinha carta de militares, tinha carta de mulheres, tinha carta de caboclos, né? Caboclos, mulheres e militares, gente de todas as ordens possíveis, que eu falei, cara, da onde que você tirou isso? Da onde que veio isso? E eu guardei essas cartas. Eu falei, eu vou compor essas cartas no livro. Eu nem foi super despretensioso, eles fizeram bonitinho, com papel, enrolaram. Um negócio assim que eu achei incrível. Então, quando surge essa proposição que parte do aluno de reconstruir, ressignificar, ela cabe, quem sabe amanhã ou depois, eu pegar e analisar isso com calma, fazer um trabalho de análise científica e tudo mais, mas na experiência que o aluno constrói ali na hora, pois isso é magnífico. O uso da imaginação, a interação que ele constrói com aquilo, com o objeto que ele está estudando, a capacidade que ele tem de pegar aquilo e transformar em outra coisa. Eu acho que isso é a essência. Eu acho que isso é a mais importante, porque esse é um significado que fica nas entrelinhas do currículo escolar, né? De pegar muitas vezes e falar assim, não, o aluno não decorou o que é o iluminismo. Dane-se, se ele consegue entender
que aquilo partiu de uma ideia de que antes havia um processo autoritário e que depois veio um outro processo autoritário burguês, aí ele já está conseguindo fazer uma diferenciação social. Ou seja, ele não precisa decorar aquele fato, ele precisa interpretar, ele precisa compreender. Por isso que a natureza que tem, principalmente no Contestando Contos, no segundo livro, principalmente nesse cara aqui, tem muito texto, assim, que eles... coisas fabulosas. Tem um texto, por exemplo, que uma das alunas, ela pegou e colocou uma carta, e no final da história, basicamente, vou dar spoiler, ela coloca que a carta estava sendo escrita por um irmão da Teodora. Então ela inventa um irmão da Teodora, que seria ele falando sobre, eu sinto saudade, e no final ele fala, saudade é minha irmã e tal. Ou aparece uma história em que o monge reaparece, tem viagem no tempo, né? Então, assim, tem coisas que vão surgindo que ajudam também a gente a entender como eles ressignificam os fatos do presente, que é pegar elementos da própria realidade e conseguir aplicar também dentro de um contexto histórico, que eles enxergam hoje. E aí dá para fazer esse paralelo entre passado e presente, pois isso é rico. Eu acho que isso daí é o suco da aprendizagem deles. Se eu pudesse fazer isso sempre com todas as coisas, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que recair sobre o que dá para fazer. Só que quando eu empreendo esses projetos pensando em história local e pensando nesse processo de história pública, de divulgação da história, de publicizar esse processo, eu construo com eles uma ideia de que eu consigo construir links com realidades que vêm deles, que vêm do que eles escutaram da família e que eles possam mesclar com aquilo que está sendo falado na escola. Às vezes está ali, numa realidade, comparando com o Le Bon Régio, das antes não tinha um debate estabelecido propriamente dito, historiográfico, sobre o contestado. A placa tá lá, então eles cortam a grama lá e o matinho que tem em volta, e é isso. Tá lá, aconteceu. Que é conhecida por eles muitas vezes como a Guerra do Jagunço, que é conhecido como a época que roubavam os bois do meu vô. E aí eles não estão ligados que é a mesma coisa muitas vezes. Eles não conseguem fazer essa conexão. Mas depois do processo de análise, depois dessa escrita, depois desse processo, aí, então, é uma coisa que é construída. Ou seja, o debate começa a existir. Então, há 5 anos que nós estamos lá, a escola pública está pautando um debate. O que está sendo feito com essa memória? O que está sendo feito com esse processo? Isso está sendo pautado pela escola. A gente está fazendo essa pauta. Não sou eu, é os alunos. Beleza, o professor trouxe essa ideia toda, o que eu faço com isso aqui? Por mais que na cabeça deles é muito engraçado, eles falam assim, professor, legal o filme, que a gente não fica estudando na sala. Para eles não é estudar. Para eles é tipo, tô fazendo qualquer coisa, tô matando o tempo fora de sala. É por isso que eu pego e coloco isso como parte da receita do bolo, né? Quando eles trazem uma coisa diferente, eu fico pensando, da onde que veio isso aqui? O que levou a esse processo? O que levou a essa construção? Então faz parte também, porque também é um elemento de aprendizagem. Ele pode não ter fechado essa aprendizagem. É o caso do Cordel aqui, ó. O livro do Cordel, ele tem uma problemática, se você for analisar. A visão que os alunos têm em relação à Batalha de Rio das Antas, que é o foco desse livro aqui, é que muitas vezes eles entendem os caboclos como vilões. Aí eu penso comigo, que parte desse processo, que eram alunos do 8º ano, foi um projeto um pouco diferente, que parte desse processo que levou eles, esses mesmos caras, que foi esses mesmos alunos que escreveram esse outro livro, já com outro viés. Então aqui a gente tem um processo de transição entre alunos que estão aprendendo. Se a gente pudesse registrar todos os processos que a gente tem de aprendizagem, meu Deus do céu, gente, a gente teria um baita debate para fazer. Mas eu acho que entraria no diálogo de construir essa representatividade local, né? A partir desse processo onde a gente consiga também ter as particularidades do contestado contempladas por uma instituição de ensino. Você trazer a possibilidade de você ter ensino superior aqui na região, que ele dê conta de uma demanda que é muito grande e que ainda não tem essa reverberação, por mais que a gente tenha o surgimento do SESMO aqui em Caçador, que é o centro da UDESC, que é nascente, está começando, ainda assim a gente precisaria ter esse processo onde essa universidade seria uma ponta para construir uma nova rede de instituições de ensino, um guarda-chuva muito maior, possa também privilegiar a pessoas aqui da nossa região que não têm a possibilidade, muitas vezes, de sonhar com o ensino superior. Que a gente sabe, e eu sei, né, pela minha prática, e nós, quanto colegas da educação, a gente sabe que aqui na nossa região ainda, a questão do ensino superior ainda é uma coisa que é muito distante. Eu vejo dos meus alunos mesmo, muitos deles nem almejam isso, ou acham que às vezes eu tô falando por falar aquilo ali,
porque ainda é uma questão de perspectiva, uma questão de logística, uma questão de distância. Agora, quando eu vou dialogar na sala, falo dos sujeitos, né? E que esses sujeitos são herdeiros da possibilidade da construção de uma nova memória sobre esse contestado, por que não ocupar esses espaços que são deles? Numa universidade federal, a partir de uma instituição de ensino, que fale diretamente com esse indivíduo. Tá falando, você, que é do contestado, você tem o teu espaço aqui. Você tem um lugar para você ocupar, para você tornar seu, para você poder dialogar, para você poder promover debates, construir questões. Então, assim, tem N possibilidades de coisas que possam ser trazidas. Quando você dialoga na escola com o ensino fundamental, falando especificamente do ensino superior, você tem a possibilidade de deixar claro muitas vezes que essa é uma força que pode mudar a vida dessas pessoas, que pode construir novas formas de fazer conhecimento, de desenvolver conhecimento, de possibilitar que estudantes possam ser inseridos de outras formas dentro do ensino. Que eles não entendam que é uma coisa distante, que é uma coisa longe, que é uma coisa que está fora da realidade deles. Né? Eu acho que eu vejo basicamente dessa forma, para princípio de debate, que isso daí demandaria toda uma análise profunda sobre isso, mas a princípio ela seria um espaço de ocupação, porque, querendo ou não, as universidades têm que ser esse espaço, né? As universidades públicas têm que ser esse espaço popular. A gente sabe que a gente encontra muitas dificuldades de acesso, dificuldades de logística. Eu mesmo, gente, eu sou mestrando pelo Profisstória, eu viajei ano passado toda semana 400 quilômetros para ter a minha aula, porque eu queria muito, porque eu sou teimoso. Mas a gente não tem que cobrar que todo mundo tenha essa teimosia e me coloque como exemplo de teimosia. Não, eu quero que todo mundo possa atravessar a rua e chegar, pegar um ônibus e em 15 minutos estar dentro de uma universidade fazendo mestrado. Não quero que seja um privilégio meu e que eu me vanglorie disso. Isso é discurso liberal, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Vamos analisar isso com calma. A gente tem que lutar não para que eu chegue para as pessoas e fale, nossa, você tem que fazer que nem eu. Não. Para que eu chegue e ocupe esse espaço e que amanhã eu consiga conquistar outros espaços para que pessoas não passem pelo que eu passo. Então, eu acho que esse é o processo. É o processo da gente possibilitar que nossos educadores também tenham o calor da formação. Que a gente transcenda o processo de precarização e que a gente debata o ensino como um processo profundo de desenvolvimento da nossa região. Que ele parta da universidade, mas que não só da universidade, que ela seja algo que puxe a escola básica, que puxe a sociedade civil, que puxe a comunidade, como o trabalho da Ellen faz, como os documentários da Dave fazem, como o trabalho da Eliane faz, como eu muitas vezes consigo fazer lá em Rio das Antas. Eu acho que esse diálogo é que muitas vezes, que agora a gente vê sendo construído aos poucos e vê com a experiência a gente aprendendo a fazer, da universidade com o público, com a universidade pública, com as escolas públicas, com as instituições de ensino, esse diálogo ele vem sendo construído. Mas quando você traz uma instituição de ensino para dentro da onde está o problema, e que problema a gente está falando? Do problema de violência que a Dave citou, dos baixos índices de educação que a gente tem, dos baixos índices de desenvolvimento, da ampla desigualdade social da nossa região. Uma instituição de ensino pode ser um guarda-chuva para começar a pontuar essas coisas. Pontuar como vão ser acessadas essas vagas, quem vai acessar essas vagas, como vão ser distribuídas, enfim. É mais nesse sentido que eu vejo. Eu espero ter respondido a pergunta do Gilson. Um abraço para ele, inclusive. E é isso.